Boa noite, estamos ao vivo. Ainda agora estávamos na nossa chamada através do Instagram e nós retornamos agora pelo Facebook. No Instagram não é viável nós fazermos um encontro de fé, mas pelo Facebook fica mais tranquilo. E depois nós vamos inserir o nosso encontro através do YouTube. Bem, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos Felipe Ferreira, Ministério Graça e Intimidade. Macaé e adjacências. Macaé, Rio das Ostras e adjacências. Nós estamos reunidos nesse período de pandemia aqui na minha residência para fazer o nosso encontro de fé cristã, que é o nosso culto racional, conforme o apóstolo Paulo nos ensinou. Nós fazemos um culto com raciocínio. Lá em Romanos 12, Paulo faz esta chamada: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como culto racional. É a razão, apresentamos com a nossa razão, com o nosso entendimento. É a metanoia que a graça de Deus faz em nossas vidas. A metanoia que nos dá direção, a metanoia que nos dá visão, entendimento, compreensão daquilo que Deus estabeleceu antes da terra ser fundada, antes da fundação do mundo, para os seus filhos, para a sua igreja aqui na terra. Hoje nós temos a participação especial do nosso gatinho Peter, que está glorificando a Deus ali com miau, miau, miau. É uma bênção, né? De vez em quando ele cisma de participar. Ele quer sair, mas às vezes ele participa glorificando a Deus. A Bíblia diz: tudo que tem fôlego louve ao Senhor, inclusive o gato Peter, do pastor Marcos Felipe. Daqui a pouco também a gente vai ter o Spike, que é o cachorrinho da minha filha, daqui a pouco fazendo alguns barulhinhos aí. Os irmãos devem ter percebido no finalzinho do encontro de semana passada um desentendimento entre o gato e o cachorro. Foi uma bênção. Mas estamos aqui para glorificar o nosso Deus. Estaremos engrandecendo ao Criador das nossas vidas, aquele que nos geriu no ventre de nossa mãe, mas que antes da fundação do mundo nossos espíritos já estavam com ele. Eu, você, a Igreja de Cristo. O espírito de cada um de nós já havia sido criado e já existia, conforme há registros no livro de Jó, quando os filhos de Deus estavam, ali se apresentavam diante dele. Então esse registro maravilhoso mostra esta realidade de que, na verdade, nós somos espíritos revestidos de corpo, de uma carcaça, de um tabernáculo, como disse o apóstolo Paulo. Vamos louvar e engrandecer ao nosso Deus com alguns louvores, algumas músicas maravilhosas. Eu quero também te fazer alguns convites para que você possa interagir conosco. No nosso canal no YouTube, você que vai fazer o seu cadastro, o seu registro, quando assistir o nosso canal, ative o sininho para que toda vez que tiver um encontro de fé, algum vídeo nosso ali, aquele sininho seja reconhecido, para você, e você possa ver que tem um alimento sólido, que tem uma mensagem maravilhosa do nosso canal ali. Dê o seu like aqui no YouTube, participe, interaja e desde esse momento ore conosco, ore conosco, para que nós possamos estar trazendo do coração de Deus para o nosso coração uma mensagem sólida, um alimento sólido, um alimento que vai nos proporcionar o crescimento na graça e na verdade do nosso Deus. Ministério Graça e Intimidade, MGI Macaé, louvando com a Tamires e eu, pastor Marcos Felipe.
nova criatura sou, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura sou. Glória a Deus. Tô tocando melhorzinho, a gente exercita, fica melhor. Meu forte é o trompete, mas o violão me acompanha. Então vamos lá, qual é o próximo louvor? Esse louvor aqui, a gente vai fazer o possível para cantar ele de uma forma bem enérgica. É uma homenagem ao meu cunhado Adalberto. E lógico, é uma homenagem ao Senhor Jesus, mas o meu cunhado Adalberto, lá no Rio de Janeiro, gosta muito desse louvor, do grupo Ágios, e nós vamos entoar. Vocês estão vendo, o Peter, ele está querendo participar do louvor com a gente aqui. Peter quer dar uma saudação, ele vai cantar Então Minha Alma. É o único louvor que o Peter consegue cantar. Ele ficou tímido e voltou-se, ficou aborrecido comigo, está batendo com o rabo ali. Mas nós vamos louvar, é uma música muito bonita, do grupo Ágios. E eu sei que ele vai tocar o coração de alguém nesta noite. Aliás, não é o louvor, é o Espírito que está nele, o Espírito de Cristo, que através desta melodia pode tocar a cada um de nós. Bate no peito, meio sem jeito, teu coração, teu silêncio, o tédio é imenso, só desilusão. Diga pra mim o que é que há. Conheço alguém que pode dar plena paz, solução, salvação. Não há trevas que ele não possa dissipar, nem tempestades que ele não
bate no peito, meio sem jeito. Teu coração, em teu silêncio, o tédio é imenso. Só desilusão. Diga pra mim, o que é que há? Conheço alguém que pode dar, quem é? Plena paz, solução, salvação. Não há trevas que ele não possa dissipar, nem tempestade que ele não possa acalmar, nem barreiras que possa romper seu amor. Não há nada que possa essa luz apagar. Outra verdade que liberte jamais haverá. Ele é tudo que falta em você. Ele é Jesus. Jesus. Tudo que falta em teu ser. Você que ainda não recebeu, não confessou, não reconheceu a predestinação de Deus na sua vida, o senhorio, você que não reconhece Ele como um ser soberano, como aquele que faz todas as coisas, aquele que é tudo em todos, aquele que na sua igreja, nós somos a sua igreja, Ele habita em todos nós, esse conjunto, né? Aquele povo que foi chamado, seus filhos, todos nós, Ele habita em nós. E Ele, com certeza, somente Ele e por Ele e nele nós fomos chamados. Não há nada, nem trevas, treva alguma, que Deus não supere. Vamos louvar mais uma vez ao Senhor. Esse hino também, essa música, esse hino, esse louvor é muito bonito. Com tua
Seu trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, Senhor. Louvado é o teu nome para sempre. Glória a Deus. A nossa exaltação, o nosso louvor passaram pela cruz. Através da cruz do Calvário, nós tivemos o entendimento de que hoje nós somos novas criaturas. Todos nós somos novas criaturas, você, eu. E é por essa razão que nós nos encontramos aqui, é por essa razão que em alguns momentos nós nos reunimos em um local físico, em um prédio físico, e pelo motivo que todos conhecem, motivo de pandemia, nós estamos nos reunindo hoje em nossos lares, em nossas casas, e isso não desmerece a adoração a Deus. A nossa adoração a Deus, ela continua constante, ela continua perfeita, ela continua sendo a adoração que Deus nos deu para nós devolvermos a Ele, né? Nós recebemos de Deus a perfeita adoração, o perfeito louvor, e nós damos de volta aquilo que de graça nós recebemos. E assim é. A pregação do Evangelho da graça de Deus em nosso ministério, no Ministério Graça e Intimidade, assim como em alguns outros, tem sido uma mensagem feita de coração, com amor genuíno, sem nenhuma presunção e sem soberba, sem vaidade, sem algum resquício da lei mosaica ou até mesmo algum resquício da lei evangélica, da lei religiosa, da lei romana. A nossa visão de cristianismo, a nossa visão da cristandade, a nossa visão de Cristo é a visão original do coração de Deus. Pasme você pode perguntar e dizer, mas vocês não têm soberba, orgulho, vaidade, de espécie alguma, e dizem que a visão de vocês é original do coração de Deus? Sabe por quê? Quem pode falar ao teu coração é o mesmo Espírito que fala ao meu. Quem pode revelar a você é o Espírito Santo de Deus, que antes foi o Criador dos céus e da terra. Durante o período do povo judeu, o conduziu como Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Tsidkenu, todas as outras nomenclaturas que o povo judeu pôde dar a Jeová, todos os outros nomes que o povo judeu escolheu para dar a Jeová, ao Deus Todo-Poderoso. E durante 33 anos, esse mesmo Espírito esteve presente aqui nesta terra, na pessoa de Jesus de Nazaré. O Jesus homem, o Jesus judeu, que veio da tribo de Judá, que teve como seu ancestral Davi, Ruth, e aquele mesmo que deu a promessa a Abraão. Sabe quando ele também esteve com Moisés? Quando Moisés perguntou a ele, a quem direi que me enviou? Diga que eu sou te enviou. E ele mesmo, nos livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas e João, em algum dado momento no livro histórico ele disse, eu sou. Então, Jesus de Nazaré é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Jesus de Nazaré, que hoje não é mais Jesus de Nazaré, mas é o Cristo ressuscitado, que habita em mim, habita em você, ele é quem faz com que esse evangelho seja revelado. E é com toda humildade, é com toda sinceridade, com o coração quebrantado e contrito, que nós estamos aqui. Não estamos aqui por causa de dinheiro, não estamos aqui por causa de fama. Hoje nós temos um aparato maravilhoso, a internet.
que nos proporciona fazer com que este evangelho corra mais rápido. Ainda hoje eu estava ouvindo uma determinada senhora no estado de Minas Gerais, uma senhora de 96 anos, e que coloca as suas receitas e coloca algumas situações ali, né? Uma anciã, podemos dizer assim, é uma anciã, e se tornou famosa em toda a terra através deste aparato maravilhoso que é a internet, com não sei quantos milhões de visualizações. Imagina você, a obra do Criador, uma pessoa de 96 anos, com saúde, né, falando de uma forma tão simples, você vendo aquela pessoa falando assim, sem dificuldade nenhuma, se expressando, e por causa deste instrumento maravilhoso. Mas eu te faço uma pergunta: quem nos concedeu esta possibilidade? Quem nos deu esse instrumento maravilhoso que é a internet, que depende da eletricidade, depende de uma bateria? Quem? Quem? Não foi Raimundo Nonato, não. Foi o dono de toda a ciência, a qual muitos hoje reverenciam com o cientificismo, acreditando, né, nesta ciência, dizendo que viemos de uma ameba, de um macaco. Talvez a avó dele, a mãe dele ou ele. Eu não. Você não. Eu creio que nenhum de nós. A nossa origem é celestial. Paulo diz que a nossa pátria está nos céus. O nosso espírito foi predestinado por Deus, escolhido por Ele desde antes da fundação do mundo. E depois nos permitiu estar em um invólucro, em um corpo, né, um corpo corruptível, que dentro de mais alguns anos, brucutu na terra. Meu pai viveu 84 anos, minha mãe viveu em torno de 75, mais ou menos, 73. E durante o período que eles estiveram aqui, glorificaram este mesmo Deus. Mas já passou o tempo deles, assim como o meu tempo vai passar, o tempo dos meus filhos, o seu tempo, o nosso tempo. Mas nós somos eternos, o nosso tempo nesta terra. A palavra nos dá a garantia que somos eternos. E é por esta razão que nós estamos aqui, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero, antes de entrar na mensagem, fazer alguns anúncios, fazer alguns convites. Você que mora e reside em Macaé, você que vai nos conhecer daqui a um dia, uma semana, daqui a um mês, um ano, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos. Aí eu não estarei mais aqui, mas daqui a 100 anos você vai poder ouvir a nossa voz, ouvir a voz do Espírito de Deus, falando de Deus, não falando de religião, porque religião não tem valor nenhum. Eu não sou religioso, eu não sou evangélico, embora eu tenha sido criado como um evangélico, sendo um evangélico. Alguns dias atrás o meu irmão carnal falou assim: você mudou de filosofia, você mudou a sua visão filosófica? Não mudei, eu continuo tendo a mesma filosofia cristã. O que eu entendi é que 90% do que me ensinaram quando eu era criança estava equivocado. Era apenas religião, era denominacionalismo. Era festa judaica, com todo respeito aos irmãos judeus. Pentecostes, eu não sou judeu de sangue. Como eu posso exaltar o pentecostalismo? Como eu posso dizer que sou pentecostal se eu sequer eu participo da festa das Luas Novas, da festa do Pentecostes e das demais festas do povo judeu, com todo respeito aos nossos irmãos judeus? Eu amo os judeus como o Sérgio Lopes ama. Quem dera eu tivesse esse talento que o meu irmão Sérgio Lopes, nosso irmão em Cristo, tem para compor melodias maravilhosas, né, enaltecendo, porque a palavra diz: orai pelos judeus. E nós temos que orar, pondo de lado o legalismo, pondo de lado a lei de Moisés, mas tendo um amor genuíno pelos irmãos judeus. É maravilhoso. Eu fico encantado quando eu assisto, quando eu ouço as músicas do pastor Sérgio Lopes, do cantor Sérgio Lopes. Pastor José Luiz Tavares esses dias até brincou comigo: olha, você que gosta um pouquinho dessa música de legalismo aí, ouve um pouco essa música aí do Sérgio Lopes, cantado por essa menininha, uma música tão linda, maravilhosa. Mas é uma realidade, irmãos. Nós temos que amar o povo judeu, orar pelo povo judeu. Mas a vida que nós temos para hoje é o Evangelho do Cristo ressuscitado. Não é o Evangelho do marido morto. Não temos que, a esposa que somos nós somos esposa de um esposo vivo. Ele está vivo, ele vive em nós, Cristo vive em nós. Cremos num Deus que pode fazer milagres.
Se ele quiser, tem um louvor que diz que se ele quiser, ele é Deus. Ele faz o que ele quer. A ele pertence toda a riqueza desta terra, toda a honra, todo o louvor, toda a glória. A ele pertence tudo. Os homens do passado que foram ricos, Abraão, Isaac, Jacó, aqueles homens que tiveram gados e que tiveram grandes fortunas, porque Deus permitiu. Se você lê a história do povo hebreu, tudo foi permissão de Deus. A forma como Jacó enriqueceu foi permissão de Deus. Tem uma palavra bíblica, eu não me recordo onde está. Não cai uma folha sequer da árvore, um fio de cabelo sequer da minha cabeça, sem que Deus permita. Tudo nesta terra não somente é por predestinação dele, mas como é por permissão de Deus. Todas as coisas pertencem a ele e são dele. Então eu quero fazer um convite a você que está conosco aqui em Macaé, a participar conosco, em primeiro lugar, com as suas orações. A sua oração, a sua intercessão, ela é valorosíssima. Ore pelo Ministério Graça e Intimidade, ore pela minha vida, da minha família, dos irmãos, dos abençoados, que nós oraremos por você. Se você quiser fazer um pedido de oração, nós temos o nosso WhatsApp, é o DDD 22 981 55 2308. Faz seu pedido de oração, faça um contato conosco. Se você quiser também abençoar o nosso ministério de forma espontânea, o nosso ministério não defende nenhuma obrigatoriedade de dízimo. O nosso ministério, ele vive do nosso trabalho, do nosso suor. Eu vivo do meu trabalho, do meu suor. O nosso ministério, ele vive da generosidade dos abençoados que estão conosco. Irmã Mariinha, irmão Domingos, irmã Isabel, irmão Walter, irmão Guilherme, irmão Stefano Ilie, a abençoada Sueli que está se achegando a nós, o irmão Manuel, irmão Silvio, irmã Sheila, irmã Sandra, esposa do irmão Silvio Rio das Ostras, pastor José Luiz, minha esposa Mônica, meu filho Miguel, minha filha Tamires. O nosso ministério vive da generosidade dessas pessoas. E quantos Deus enviar e se achegar a nós. Então, se você deseja fazer seu pedido de oração, faça contato com esse número que eu te passei, DDD 22 981 55 2308. Se você deseja trazer alguma oferta de coração, seja qual for, não importa o valor, nós precisamos adquirir uma câmera para o nosso ministério. Nós ganhamos um reto projetor que está no Rio de Janeiro, lá com meu cunhado Adalberto, que em breve nós vamos estar com ele aqui, né, para que quando nós estivermos ali no nosso salão, nós podemos fazer a projeção. E aos poucos nós vamos trazendo algumas melhorias, desenvolver o nosso site, precisamos criar o nosso site para que nós possamos ter no nosso site as nossas mensagens, os louvores com a minha filha, com o meu filho, né? E ter tantas outras situações com o site, mas para isso demanda a necessidade de finanças. E as nossas finanças não têm sido suficientes para poder desenvolver esse trabalho. Nós nos mantemos, graças a Deus, mas contamos com a generosidade e o apoio daqueles que desejam fazer de um coração sincero, de um coração recíproco com a obra de Deus e espontâneo, genuinamente espontâneo. Somos livres. Ele nos fez livres para louvar e engrandecer o nome dele. O meu próximo convite também é com aquele que é músico, que deseja participar do nosso ministério. Quando retornarmos, faça contato conosco pelo mesmo número que vai estar posteriormente em nosso site, na tela, mas hoje apenas nós estamos falando, DDD 22 981 55 2308. E também convido você a se cadastrar no YouTube, é gratuito, né? Faça o seu cadastro no YouTube, convide um parente, um amigo para ouvir, para assistir as nossas lives, os nossos vídeos. E aqui pelo Facebook hoje, dê o seu like, o seu joinha, participe, faça o seu comentário aí, ore juntamente conosco, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Quero mandar o meu abraço para a nossa comunidade, quero mandar o nosso abraço para os irmãos que participam conosco lá em Rio das Ostras, aqueles que estão ligados, estão de certa forma cooperando, não só pela oração, pela comunhão, mas estão juntamente conosco. Então nós queremos trazer
hoje, nessa mensagem, evangélico ou cristão, algo da parte de Deus. Mônica, por gentileza, você consegue colocar de novo aqui aquele fundo e eu acabei trocando aqui? Nós queremos trazer algo da parte de Deus para que nós possamos crescer mais na graça e no conhecimento. Nós estamos na terceira mensagem, evangélico ou cristão. Eu acredito que semana que vem nós vamos entrar em outro tema. Eu gostaria ansiosamente que o pastor José Luiz Tavares também pudesse. Ele está com alguns problemas no seu celular, está com uma dificuldade de fazer vídeo, mas em breve nós vamos poder contar com o pastor Tavares. E eu quero te convidar nesse momento a orar juntamente conosco. Mãe Isabel, aqueles que estiverem ao vivo conosco, aí pelo Facebook, né? Alguns irmãos estão acessando, talvez eu não consiga ter essa visualização, mas envie a sua mensagem, deixe a sua mensagem aqui conosco no Facebook, depois nós vamos responder, né? Se você quiser enviar o nosso e-mail, enviar um e-mail para nós, também nós temos o nosso e-mail felipebest, né? Felipe com P mudo, felipebest, bst@gmail.com, felipebest@gmail.com, tá? Felipe com P mudo, é juntinho, felipebest@gmail.com. Faça o contato conosco pelo nosso e-mail e interceda porque quando nós começamos, há 3 anos atrás, mais ou menos, na casa do irmão Fábio hoje está em Portugal, quero mandar um abraço para o irmão Fábio, sua família. Nós começamos, eu, irmão Fábio, às vezes a minha esposa, às vezes o pastor José Luiz, e hoje nós temos um grupo de irmãos aqui em Macaé. E eu me alegro com todas as limitações que nós temos, irmãos, porque nós ainda vivemos em um corpo de carne, né? Somos perfeitos em nosso espírito, mas vivemos em um corpo de carne. E eu me alegro muito daqueles que têm ouvido esta mensagem, aqueles que algumas vezes, como essa semana um irmão falou, pastor, eu me sinto apaixonado quando eu ouço a mensagem da graça de Deus através do irmão, e eu me sinto crescendo na graça e no conhecimento, e eu transfiro esta glória para Deus, eu transfiro esta honra para Deus, para aquele que tudo pode, porque eu não sou nada, eu sou um servo, um filho, um amigo. E eu quero fazer este convite a você. Interceda junto comigo nesta hora. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar para que a sua palavra, ela possa, nesta noite, fazer o efeito para o qual Ele designou. Os desígnios de Deus não podem jamais ser desfeitos. Todos os seus desígnios, todos os seus propósitos serão cumpridos. Todos eles. Ainda que nós não creiamos, ainda que parece que está demorando para se cumprir, mas todos os desígnios de Deus serão cumpridos. Oremos. Louva a Ti, ó Deus, o Senhor das nossas vidas, pela obra redentora que o Senhor realizou antes da fundação do mundo. Louva a Ti, ó Deus, pela oportunidade de fazer uso da Tua palavra, que o Senhor possa usar os meus lábios, a minha mente, o meu entendimento, o meu raciocínio, que este culto racional alcance dezenas, centenas e milhares que estão ao vivo comigo, ou que ligaram nesse momento o seu celular, o seu computador no YouTube e acessaram o Ministério Graça e Intimidade e acessaram esse ministério em Macaé, Rio das Ostras, adjacências, e puderam ouvir a palavra da Tua verdade, Deus. Usa-nos de forma eficaz. Como diz a Tua palavra, esta palavra, ela vai e volta. Ela é como uma espada de 2 gumes que corta para quem ouve, mas também para quem emite, ó Deus. Somos comunicadores da Tua palavra. E como tal, quero fazer uso da Tua palavra legitimamente, ó Deus. Nós Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. O Teu Espírito está em nós. O Teu Espírito vive em nós. E é esse Espírito que traz este alimento sólido. Nós Te louvamos e Te exaltamos, Pai. Fala-nos nesta noite, para a glória do Teu nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, cartas escritas, né?
ou carta escrita pela mão do Deus vivo. Eleitos segundo a presciência de Deus, chamados por aquele que antes da fundação do mundo já tinha um projeto, já tinha um plano, já tinha um propósito. E neste propósito ele te incluiu, ele me incluiu. Eu não sei o que de repente você que entrou em contato, você que ligou o seu computador, a sua internet nesse momento, que você pode estar vivenciando nesse momento. Mas eu sei que esta graça maravilhosa de Deus, esta graça tremenda, ela perscruta, ela pode sondar o mais profundo das nossas almas, do nosso entendimento, da nossa mente e fazer a transformação que Ele, Deus, sabe que nós necessitamos, que eu necessito. Às vezes você que está do outro lado diz assim, esse pessoal que prega a graça de Deus, ele é soberbo, eles se acham tal, porque dizem que já estão salvos, uma vez salvo, salvo para sempre, porque foram predestinados, escolhidos, eleitos. A minha carne é tal qual a sua. Na carne eu não tenho bem algum. Mas eu entendo aquilo que Paulo, o apóstolo, escolhido depois que Cristo foi ao céu, depois da parúzia de Cristo, depois do arrebatamento que aconteceu no ano 70 da era cristã, não foi em 1970, como meu cunhado me perguntou esses dias. No ano 70 da era cristã, quando Jesus voltou na sua segunda vinda, quando culminou ali a graça de Deus, e ali a engrenagem da graça, ela passou a ter uma melhor lubrificação, vamos dizer assim, humanamente falando. E Paulo disse, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se alguém, e até Cristo, se a Cristo o conhecemos segundo a carne, por quê? Porque aqueles que estavam com Paulo, muitos daqueles que estavam com o apóstolo Paulo, andaram com Jesus de Nazaré e conheceram o Jesus judeu, e conheceram o Jesus que andou segundo a carne, o Jesus que jejuou, o Jesus que subiu ao monte, o Jesus que deu dízimo, o Jesus que serviu a lei de Moisés, que cumpriu cabalmente a lei. Mas que a palavra diz que o fim, não apenas no objetivo, dizendo assim, mas o fim da lei, sim. A lei, no seu contexto geral, ela teve um término em Cristo. Porque hoje, se nós tivéssemos que utilizarmos da lei como alguns defendem, que o fim não é o fim de término, mas que ainda tem a lei, não é apenas a lei moral que nós teríamos que seguir, porque os 10 mandamentos é simples. Os 10 mandamentos se resumem em um só mandamento que Jesus falou: amarás a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas se eu tivesse que cumprir, se você tivesse que cumprir aquela lei ali, você teria que cumprir os 613 mandamentos. E Deus sabia que era impossível a qualquer um. Poderia ser o bam dos heróis da fé. Pode pegar qualquer um deles ali, nenhum deles cumpriu. Pode pegar até o apóstolo Paulo, que foi judeu de judeus, não cumpriu a lei. A lei era inapta para nos fazer. Paulo diz que a lei foi o aio, ela foi o nosso tutor que nos levou até Cristo. E no ano 70, na era cristã, no ano 70, tudo foi consumado quando o templo de Israel ruiu e veio abaixo, conforme Jesus profetizou em Mateus 24. E que muitas pessoas pegam esta passagem de Mateus 24 e querem atribuir para os dias de hoje. E Jesus falou claramente que não ficaria pedra sobre pedra, fazendo menção ao templo de Israel. O próprio Jesus disse que aqueles que o crucificaram o veriam. E será que ainda existe algum daqueles soldados que crucificaram Jesus na cruz do Calvário hoje? Ou vai existir daqui a 100, 200 anos? Conforme na mente de muitos líderes religiosos, eu respeito muito deles. Eu até ouço muitos e gosto de muitos que falam da graça de Deus, mas ainda creem que Jesus vai voltar. Estão iludidos com uma falsa doutrina que impetraram na mente dos religiosos que chamam de evangélicos. Mas Jesus já voltou. E antes mesmo dele voltar no ano 70, para a vingança contra Israel, que estava prescrita nos profetas, ele voltou quando ele apareceu ali no dia de Pentecostes e disse que deixaria
o seu Consolador e o seu Espírito habitando em nós. Porque não há Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é uma mentira. Não existe trindade, existe triunidade. Não há três deuses. A Bíblia, ela relata claramente, se você tem a sua Bíblia, católico, evangélico, espírita, umbandista, candomblessista, seja qual for a tua denominação religiosa, a sua Bíblia mostra que há um só trono no céu, há um só Deus. Nós somos monoteístas e não politeístas. Mas a religião romana e evangélica criou uma trindade inadmissível porque não está na Bíblia. A Bíblia relata que há um só Deus. Paulo, lá em Efésios 4, fala: há um só Deus. Não há três deuses. Mas, pastor, como é que o senhor me explica, então, aquele relato que fala que ele estaria à destra de Deus? É simples. Se você pegar o idioma grego, no original grego, e você ler aquela palavrinha que traduzido para o português, a destra, não está falando a mão direita. Ele está dando o significado de todo poder e autoridade. A destra de Deus não significa que há um trono do lado de Deus e Jesus está sentado. Há um Deus único e todo poder e autoridade foi conferido a Jesus Cristo aqui na terra. Ele não fez uso do poder e autoridade porque ele precisava passar pela cruz do Calvário. Era necessário que ele passasse. Para quê? Para que nosso tema de hoje, nosso subtema, acontecesse a redenção. Nós concluímos na semana passada falando sobre redenção. Nós vemos em Colossenses 1,14, e que diz: em quem temos a redenção, a saber, o perdão. Romanos 3,24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em quem? Em Maria? Em Tiago? No apóstolo Paulo? No pastor? No papa? No apóstolo? Não. A Bíblia Sagrada, ela diz que nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Deixa eu me falar um pouco de redenção, para que você entenda de uma vez por todas essa questão de redenção. Antes, deixa eu beber um pouquinho do meu Guaraná. Como diz meu filho, eu falo pelos cotovelos, eu falo mesmo. Eu gosto. Deveria ter feito comunicação e não eletrotécnica. Você vai entender um pouco desta redenção, porque a redenção, quando você lê o livro de Ruth, eu hoje tive a oportunidade de novamente ouvir um pouquinho do livro de Ruth, e fala sobre um remedor, né? Dentro do contexto da religião judaica, havia aquele parente que ele teria que fazer a remissão, remir, né? Um parente, no caso de Ruth, que ficou viúva, né? E um parente mais próximo iria resgatar a sua terra, iria casar-se com aquela viúva, iria dar uma nova descendência àquele parente para manter a sua descendência. Enfim, ele iria fazer uma redenção, ele iria fazer um resgate. E esta redenção a redenção é esta salvação elaborada e consumada por Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Um processo que foi iniciado por Deus no ventre de Maria, humanamente falando, obviamente, que este processo de redenção, ele se deu antes da fundação do mundo. Ele teve o seu tipo ali no Jardim do Éden, quando Deus matou aquele primeiro cordeiro e providenciou uma roupa para cobrir a nudez dos primeiros homens na face das primeiras pessoas na face da terra. Então esta redenção elaborada por Deus foi este processo iniciado no ventre de Maria, passando pela cruz e finalizada na segunda vinda de Jesus no ano 70 da era cristã. Mas como você vai entender e como eu vou explicar isso a você? Por quê? Todas as pessoas que morriam antes do evento da cruz de Cristo, todas elas iam para o inferno, para o Seol, para o Hades. Há um tempo atrás, o pastor Geraldo Moraes fez uma mensagem falando que todos vamos para o inferno. Vamos sim. Todos nós, quando morrermos, vamos para o inferno. Porque inferno, traduzindo para o português, mas o inferno do original grego, o Seol, é sepultura. Do original hebraico, nada mais é do que a sepultura. Então, todo mundo, quando morrer, vai para a sepultura. Não haverá, ninguém vai ser arrebatado, ser transformado. Não existe, não vai existir isso. Isso já aconteceu. O arrebatamento que Paulo falou não foi para nós. É preciso contextualizar as cartas de Paulo, o Apocalipse.
Entender que o Apocalipse não está voltado para 2.000, 3.000, 1.500, 4.000, 5.000 anos. É bem claro, para as coisas que em breve hão de acontecer. Leia, pega a sua Bíblia e lê. A palavra breve é breve. O próprio Jesus falou as coisas que em breve iriam acontecer. Aos 33 anos ele morreu e 28 anos depois, no ano 70, ele veio julgar Israel. Ele veio fazer esta redenção. E que redenção foi esta? Todas as pessoas que morreram até Cristo ficaram presas. Não voltaram ao paraíso, não voltaram ao céu. Não voltaram para Deus, o seu espírito estava preso ali. Todos aqueles que eram de Deus. E quando Jesus morreu e no ano 70 aconteceu a sua segunda vinda, ele veio fazer primeiro o resgate. Tanto que Paulo falou, os mortos vão ressuscitar primeiro, e os mortos ressuscitaram primeiro. E nós que estamos vivos subiremos depois. Isso foi para aquela época de Paulo. Hoje, nós já temos a redenção. Nós já nascemos redimidos. Os que nasceram depois do ano 70, os que nasceram, né, depois da cruz do Calvário, depois que aconteceu tudo isso, já nasceram com a redenção. Quando nós partirmos desta vida, automaticamente, né, como se diz aí na brincadeira, automaticamente nós vamos estar com Deus. Nós não vamos esperar nenhum julgamento, porque o juízo já foi feito. O juízo final já aconteceu ali no ano 70, quando Deus julgou e já tinha, o seu julgamento já havia sido predito e o templo de Israel foi derrubado. O ícone maior da lei foi derrubado. Ali no templo onde se ofereciam sacrifícios, onde se levavam os dízimos e as ofertas, onde tudo era feito, onde estava ali, né, a presença de Deus. Lembra que no passado a presença estava no tabernáculo, em uma tenda que era móvel, e depois a presença estava no santuário. Quando os samaritanos perguntaram a Jesus, aonde é correto te adorar? Os nossos parentes dizem que o certo é no monte. Os israelitas dizem que o certo é no tabernáculo, é no templo. E Jesus disse, já é o tempo, porque ele já estava profetizando. Mas dias virão que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Aqui, eu, você, estamos adorando. E pasme você, a eletricidade, a internet, todo este aparato foi permitido por Deus, foi com certeza predestinado por Ele, para que hoje nós tivéssemos essa proporcionalidade, que Ele nos desse essa condição, nos proporcionou adorar em espírito e em verdade aqui. Eu, você, nós. Então, o significado, né, de redenção, a ação que tem um significado fortíssimo, é a ação ou efeito de salvar, já aconteceu. A redenção, ela também tem um significado de auxílio, de proteção, que livra de situação difícil. E isso era uma situação difícil. Todos os que morriam sem Cristo, morriam e estavam perdidos eternamente. Lembra que lá em Mateus 1:21 diz que ele veio salvar o seu povo dos seus pecados? A palavra diz que ele veio salvar aquele que se havia perdido. E todos nós, se ele não viesse, estaríamos perdidos. Não teríamos a vida eterna. A vida eterna só nos foi possível porque ele morreu, ressuscitou e voltou no ano 70, após ele cumprir o resgate, a redenção daqueles que estavam mortos. E nos proporcionar, nós que nascemos após este acontecimento, já nascemos redimidos. Nós já temos a redenção. Somos justos. Ele nos tornou assim. Romanos capítulo 13, abre a sua Bíblia comigo, verso 11, Romanos 13, 11. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Paulo estava mostrando para eles, porque ainda não havia acontecido a parúzia, a volta de Jesus no ano 70. As cartas que o apóstolo Paulo escreveu, amados irmãos, eram cartas pertinentes a essas questões do Evangelho da Graça, porque era algo fresquinho, era algo novo. Você pode observar que Paulo, lá no livro de Gálatas, ele mostra claramente o que estava acontecendo. Ele
foi levantado e foi chamado para pregar esta graça, para falar estas verdades, para mostrar ao povo, olha, nós fomos predestinados, nós fomos escolhidos. Aqueles que foram chamados, escolhidos, predestinados, Jesus, ele vai voltar. Ele foi ao céu, mas ele vai voltar para nos resgatar. Ele vai fazer a nossa redenção. Não se preocupe com seu pai, sua mãe, aqueles que morreram antes, eles não vão perecer. E nós que estamos vivos, após o resgate, após o arrebatamento desses que morreram, dos nossos parentes, nós vamos partir depois. Ele vem nos arrebatar. Tem uma música do Conjunto Novo Som que diz assim: Ele virá nos arrebatar. A impressão que eu tenho é que ele estava lá naquela época de Paulo cantando aquilo para Paulo. Ele veio e arrebatou. Você sabe quando é que Jesus vai voltar para mim e para você? Você sabe? Eu não sei. Mas é no dia que eu partir para ele. No dia que eu partir para agora, certamente, como eu brinco, com 120 anos de idade, vocês vão ter que me aturar. Eu vou partir e ele vai voltar. É ali que Jesus vai voltar para mim. Mas eu não tenho a certeza, o momento exato, ninguém sabe. O dia e a hora que ele vai voltar. Nesse sentido. E Paulo estava dizendo, a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Por quê? Porque no início da pregação do Evangelho, Paulo deu ênfase, Paulo estava pregando, e ainda faltava algum tempo para que Jesus voltasse no ano 70, e Paulo estava prosseguindo com a obra que Jesus o chamou para fazer, que era pregar o Evangelho da incircuncisão. Filipenses capítulo 3, 20. Paulo mostrando algo muito importante. Lembra-se que Paulo disse que vocês se preocupam muito com as coisas dessa terra. Claro, não queremos dizer com isso, naquela época não havia certamente o indivíduo fazer uma faculdade, né, ter uma profissão de nível médio, nível superior, desenvolver, não. O estilo de vida deles era outro. Não quer dizer que hoje você não vá se preocupar, eu não vou me preocupar em trabalhar, em estudar, em poder comprar uma casa, ter um carro bom, quem sabe viajar, conhecer outros países. Não é sobre isso. Mas Paulo está mostrando que também existe algo importante, mais importante ainda. Veja o que Paulo chamou a atenção dos filipenses. A nossa cidadania, porém, está nos céus. Quando Paulo disse que a cidadania está nos céus, eu pergunto a você, se você estiver aí nos Estados Unidos me ouvindo, aí na Suíça, na Alemanha, porque a internet tem esse poder, e você for um cidadão brasileiro, na América do Norte, você está na América do Norte nesse momento, mas você é brasileiro. Aonde está a sua cidadania? Aqui no Brasil. Então Paulo, ele mostrou claramente para aquele povo que nós viemos do céu e para lá voltaremos. A nossa cidadania, porém, está nos céus. De onde, olha o que Paulo falou, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, porque a redenção ainda não havia acontecido. Por isso que Paulo, ele estava pregando para aquele povo que eles estavam esperando. E em Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, do 5 ao 9, ele diz assim: deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Veja o que Paulo estava falando. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. Por que assentar nos lugares celestiais? Nós já estamos assentados em lugares celestiais. O céu já desceu aqui. Porque se o Espírito Santo habita em nós, acontecimento tal que não havia antes da cruz. Se você ler a história de Samuel, lá 1º e 2º Samuel, a história do rei Davi, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha ao rei Saul, Davi tinha que tocar a harpa para que o Espírito Santo pudesse trazer aquele refrigério. E quantas vezes o Espírito vinha a Saul, descia e voltava, vinha e saía, como aconteceu com Sansão. Mas Paulo diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês
são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então Paulo estava mostrando que eles já eram salvos pela fé. A redenção ainda aconteceria, mas eles já estavam salvos por fé. Porque a nossa salvação ela já existe, mas ela vai se completar no momento em que nós saímos. Esse corpo é uma semente. Paulo fala que é um invólucro, né? É uma semente, é uma tenda. Quando esta tenda, quando esta semente, ela se romper e a verdadeira árvore, né, brotar na nossa vida, e o ser espiritual que verdadeiramente nós somos, brotar e nascer, e aí nós vamos ser revestidos de um corpo incorruptível. E como vai ser este corpo, eu não sei. Mas a palavra afirma que será um corpo incorruptível, tal qual foi o de Jesus, incorruptível. Pois, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não das obras que vocês fazem, que eu faço. Que obras eram essas? Eram as obras da lei. Paulo estava se referindo à lei de Moisés. Toda e qualquer obra que alguém faça, baseado na lei de Moisés, toda e qualquer obra, seja um jejumzinho, seja um dízimozinho, não, pastor, mas se eu não der o dízimo, gafanhoto, você está ultrajando o sangue da aliança. Não tem gafanhoto nenhum. O que Cristo fez na cruz do Calvário foi perfeito. Qualquer que seja a obra que um cristão queira fazer para se justificar diante de Deus, para obter a regeneração, é em vão, é debalde. Não há o porquê, não há necessidade, porque Ele já fez tudo por nós. Então, pastor, quer dizer que agora eu posso meter o pé na jaca, eu posso fazer o que eu quiser? Não. As obras preparadas de antemão, nós somos chamados para nós andarmos nela. O que nós fazemos hoje é consequência do que Ele fez por nós antes. Nós não fazemos para receber uma salvação. Nós não fazemos para receber um benefício. O único benefício que do outro lado nós vamos receber é o galardão por aquilo de bom que nós fizemos aqui. São prêmios, são presentes. Assim como os nossos pais terrenos muitas vezes faziam conosco quando éramos crianças. E nos presenteavam no fim do ano, no fim de um período. Então, Paulo mostra que nós não temos que nos gloriar. Entender que esta regeneração que foi feita por Ele não depende de mim. A salvação, a regeneração, conforme está em Romanos 8, 29, 30, 31, não depende de você, não depende da minha pessoa. Veja o que Pedro fala em 1 de Pedro 1, 3, 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou. Veja, o apóstolo Pedro, que estava naquele contexto, ele em nenhum momento ele colocou: Ele há de nos regenerar no ano de 2020, quando o Covid-19 chegar lá para o povo. Ele há de nos regenerar lá no ano de 1500, quando o Brasil foi descoberto. Não. Pedro disse: Ele nos regenerou. O próprio apóstolo Pedro, que ainda vivia um pouco da lei, né? Pedro batia de frente com Paulo, com a graça que Paulo pregava. Ele teve esse insight da graça, essa revelação. Ele entendeu que a regeneração aconteceu. Eu entendo que se Pedro estivesse hoje aqui vivo no meio do povo evangélico, o povo ia querer crucificar Pedro, porque Pedro dizia: vocês estão malucos? Ele regenerou. Aqueles que morreram, os irmãos meus que morreram lá antes, ele foi lá na sepultura e tirou, né, e resgatou os seus espíritos que estavam perfeitos por ele e levou ao paraíso. Então, Pedro prossegue dizendo: para que ele nos regenerou? Para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha a forma que aconteceu a nossa regeneração. Ele ressuscitou e depois ele voltou no ano 70 para cumprir as profecias de que Israel seria destruído. E ele resgatou e ele concretizou a nossa regeneração.
E ele prossegue, Pedro, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. O próprio Pedro sabia desta salvação, do que iria acontecer ali na parousia de Cristo. Pedro não estava falando para os dias de hoje, ou para daqui a 200, 300, 400 anos, não. Era algo certo para aqueles dias. Efésios 1, do 11 ao 14. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados. Aí vem a garantia. Porque até então não tinha garantia nenhuma. Por isso havia necessidade do Espírito Santo vir. Aí hoje, os nossos irmãos romanos, os nossos irmãos evangélicos, não é só a Igreja Católica Romana, a Igreja Católica Apostólica Evangélica, ela também vive na busca do Espírito Santo. Não consegue enxergar, não teve a revelação de que todos nós já temos o Espírito Santo. Mas como é que eu tenho o Espírito Santo se eu ainda continuo fazendo algumas coisas? A sua carne, ela vai continuar carne. Mesmo que o Espírito Santo não tivesse vindo, que a busca pelo Espírito Santo fosse verdadeira, da forma como eu fui ensinado, que eu recebesse e falasse balá, 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 né? Como fui ensinado, tem que falar em mistério, em língua, repeti a língua da minha mãe e falei, com todo respeito, uma invencionice, né? O pentecostalismo não existe da forma como foi abordada. Eram outros idiomas mesmo. Não tem nada a ver com uma invenção, com uma língua de anjos. Todos os anjos que nós ouvimos relatos na Bíblia falaram na língua daquele povo ali. Ninguém veio falando em língua estranha e alguém traduziu. Não houve isso. Então, até me perdi aqui na mensagem. Então o que acontece? Esse evangelho, ele nos foi garantido pelo selo do Espírito Santo, como eu estava falando. O Espírito Santo, ele já está em nós, ele é um selo. Por que ele usou essa expressão selo? Naquela época, talvez você conheça isso, talvez alguns não conheçam, vou falar, já falei algumas outras vezes. Todo rei ou todo governante, no seu anel, tinha um selo do seu timbre, como eu vou dizer, do seu brasão, o brasão ali da sua dinastia. E toda carta que era enviada, ela tinha que ter o brasão e aquele selo ali, ele era um selo, era como se hoje fosse um baú fechado a 7 chaves. Era impossível, não podia ser violado. Era inviolável, vamos dizer, a palavra certa é essa, inviolável. E a palavra diz que nós recebemos, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, você e eu fomos ou não fomos selados? Vai querer discutir com a Bíblia? Vai querer discutir com Deus? Pedro falou naquela época que nós fomos selados com o Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Por que ele falou até a redenção? Porque até então, Jesus não tinha voltado. O ano 70 ainda não havia chegado. E ele nos convergiu nele. Gálatas 3:8. Vamos lá. Gálatas 3:8. Tamir, se você abrir, você pode ler para mim. E Efésios 1:10. Antes que isso acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo, elas anunciaram a boa notícia a Abraão, dizendo: por meio de você, Deus abençoará todos os povos. Então, antes de Jesus chegar nesta terra, lá em Abraão, a boa notícia, que boa notícia foi esta? A regeneração, a salvação, e por predestinação, e por vontade soberana de Deus. Ele convergiu nele, Efésios 1:10. Isto é, de fazer convergir em Cristo
10% das coisas celestiais ou terrenas, é assim que fala a Bíblia? Eu acho que eu me equivoquei. Deixe eu ler de novo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. E ali eles estavam vivendo a plenitude dos tempos e que se estende até os dias de hoje, que vai se estender até daqui a 50, 100, 200, 300, 500. Essa terra não vai ser destruída, ela permanecerá para sempre. Conforme fala no livro de Eclesiastes, poeticamente, mas é uma verdade, porque o próprio Deus falou lá para Noé, ele jamais destruirá esta terra. Ele fez uma aliança, a terra vai durar para sempre. E tem gente querendo um apocalipse, os Steven Spielberg da vida, querendo fazer filmes de apocalipse, porque querem que a terra seja destruída. Acham que Deus vai respeitar a vontade deles. Romanos, capítulo 5, 17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. O que é esse reinar em vida? Se você vincular esta verdade do reinar em vida com a verdade da regeneração, nós já fomos regenerados, já temos o Espírito, nós podemos reinar em vida. Basta ter olhos iluminados pelo Espírito dele e enxergar que tudo ele nos deu. Ah, pastor, mas hoje eu estou com a síndrome do Uruca. Oh céus, ó dia, ó vida, ó azar, a minha sogra falou mal de mim, ela está bem aqui na minha frente. A minha sogra me xingou. E aí o sujeito fica pensando que por causa de um sentimento da sua alma, por causa de um problema, ele vai anular aquilo que Cristo fez por ele. E você tem direito, nós temos direito de reinar em vida. Ah, pastor, mas como é que eu vou reinar em vida se eu estou ainda com dívida? Eu estou com meu carro todo podre, eu não consertei. Pelo menos você tem um carro para te conduzir, né? Mas como é que eu vou reinar em vida se eu ainda estou pagando a prestação do meu apartamento? Pelo menos você tem um apartamento. Busque mais. Tenha fé, acredite. Deus, ele pode fazer do lixo o luxo. Deus, ele pode suscitar do nada, um tudo. A palavra diz que ele criou todas as coisas. Ele disse, haja luz. Ah, mas foi o Big Bang. Ótimo. Que tenha sido o Big Bang. Mas o Big Bang foi acionado por ele. O botãozinho para acionar o Big Bang estava com ele lá. Vou acionar o Big Bang. Bom, acionou o Big Bang criou tudo. Não importa como foi. O meio pelo qual ele usou. O que importa é que o Deus soberano criou. Tudo ele fez. E ele é capaz de fazer infinitamente mais, além de tudo de que pedimos ou pensamos. Mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Muito mais de Deus nós temos. E você receba isso, eu recebo na minha vida. Então, Paulo retrata esta fé no Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é esse conjunto, esse pacote maravilhoso. Que nós falamos de justificação, né? Hoje estamos falando de regeneração. Paulo retrata essa fé no Evangelho de uma forma maravilhosa. Vê lá comigo, lá, Romanos 1,16. Abre a tua Bíblia aí comigo. Romanos 1,16. Provavelmente, quando Paulo escreveu isso, ele devia ser criticado. Esse cara é louco. Provavelmente, os líderes que estavam com Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Paulo era o fera, era o top, né? Era o melhor biscoito do pacote. E Paulo deixou tudo para trás. Ele falou assim, eu faço de todo esse meu conhecimento esterco, adubo. Você imagina hoje, se Paulo estivesse no dia de hoje, talvez ele fosse o Papa do Evangelho, né? PhD, THD, LDCT, se tivesse mais ele seria, né? O cara ia descer com toda a pompa, imagina. E aí Paulo ouviu tudo isso e falou assim, não caramba, eu não tenho que cobrar dízimo, eu não tenho que tirar das ovelhas, sejam voluntários. Paulo falou da sementeira sim, a sementeira é uma realidade, ela é uma verdade, de forma espontânea e dentro do contexto da graça. E aí,
talvez Paulo estivesse sendo criticado, ele falou assim: não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho. Se Deus falar para mim assim, pega a Bíblia e vá pregar lá em praça pública a minha graça, eu não vou fazer a loucura que eu já vi muitos fazendo, de acusar os outros, de falar mal, mas pregar um evangelho inteligente, pregar a sabedoria predestinada, mostrar que Deus escolheu os seus e que Ele se entregou por nós e que Ele já vive em nós e que está em nós. E que nós não temos que passar vergonha e que nos humilhar e andar com roupão aqui, e que fazer isso, né? E que óleo ungido, e que fazer santa ceia, que fazer toda essa parafernália que a religião impôs às pessoas. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo já está em nós. O seu Espírito habita em nós. Então ele disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Ele foi prometido ao pai da fé. Abraão não era judeu, Abraão era de Ur dos Caldeus, Abraão era de uma nação pagã. Deus chamou Abraão e dele veio o povo escolhido dele, o povo judeu. Veja bem, a palavra que eu usei, o povo escolhido. Já havia predestinação ali, já havia um propósito de Deus, já havia um projeto de Deus, já havia um planejamento de Deus. Nós já estamos finalizando. Vamos finalizar esse tema hoje, para que semana que vem nós possamos pegar outro tema. E então, Paulo relata lá os Gálatas, capítulo 2, 14. Lembra que eu falei que Paulo chegou nos Gálatas, os Gálatas receberam o Evangelho e depois chegou alguém falando assim: ó, que nada, rapaz, vocês têm que jejuar de novo, vocês têm que pagar o dízimo, vocês têm que circuncidar o filho de vocês ao 8º dia. Esse é o Evangelho. E aí Paulo falou: quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, porque Evangelho existe um só. Haviam dois evangelhos, o da incircuncisão, que Jesus pregou, que Pedro pregou, e o da circuncisão. Mas uma separação no sentido de que algo para o judeu e algo para o não judeu, somos nós. Mas o evangelho que Paulo recebeu de Cristo, o ressuscitado, porque Paulo não andou com Jesus de Nazaré no dia da sua carne, Paulo ele foi arrebatado ao céu. Leia a Bíblia que você vai ver ele falando isso. O homem que ele conhecia era ele mesmo. Ele estava citando a terceira pessoa, mas quem lê entende, subentende que era o próprio Paulo. E ele recebeu esta revelação. E ele escreveu as cartas. As 14 cartas, porque nós acreditamos, talvez tenha escrito até mais, e não chegaram até nós. Acreditamos que a carta aos Hebreus, pelo estilo, pela forma como ele fala, foi escrita pelo apóstolo Paulo também. E Paulo diz: quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos. Olha só a chamada que ele deu em Pedro. Pedro, você é judeu, mas você vive com gentil, você é um dissimulador, Pedro, e não como judeu. Portanto, como é que você pode obrigar o gentil a viver como judeu, né? Você obriga o gentil a fazer ceia, a jejuar, a tomar a Eucaristia. Você está obrigando eles, como é que você vai fazer isso, rapaz? E aí Paulo, Romanos 2, 29, ele diz: não judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é a operada no coração, a circuncisão operada no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita, a lei de Moisés. Para esses o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então Paulo mostrou que o Evangelho ele era não só para o judeu, mas também para nós, brasileiros, americanos, ingleses, chineses, japoneses, dinamarqueses, italianos, para todos. A boa nova é para todos, não na forma da lei judaica, mas na forma da regeneração daquilo que Cristo fez por nós. E olha o efeito da cruz do Calvário nas nossas vidas, para nós finalizarmos. Já estamos finalizando. Hebreus 10, 14. Porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou até o ano de 2016 os que estão sendo santificados. É assim que está escrito? Como é que está escrito, minha filha? Lê para nós em alto e bom som. Assim, com um sacrifício só,
Ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. Por quê? Porque a purificação dos pecados, ou sendo santificados, já havia sido feito por Cristo na cruz do Calvário. Ele encravou na cruz o escrito de dívida. A dívida que nós tínhamos contra Deus foi anulada. Eu, você que está na Umbanda, no Candomblé, no Seixonoye, no Testemunho de Jeová, na Presbiteriana, na Assembleia, na Batista, na nossa irmã Igreja Católica Romana, onde quer que você esteja, você é um eleito, predestinado, escolhido, o pecado foi encravado. Você não tem que ir lá no padre confessar pecado, você não tem que ir no pastor e dizer assim: pastor, pequei. Você sabe que a Igreja Católica Romana tem confessionário, mas a Igreja Evangélica também tem. A igreja evangélica, ela suspende o sujeito de comunhão, e o sujeito depois ele tem que ir diante da comunidade e dizer: olha, às vezes em algumas comunidades são assim, o meu pecado foi esse, assim, assim, eu venho pedir perdão diante de todos, desfazendo da obra de Cristo. Para que Jesus morreu? Não precisou. Se eu tenho que chegar diante de uma comunidade, me expor, me humilhar, e a palavra diz que ele encravou na cruz todo o pecado. E quando você tem conhecimento, você tem mais firmeza para lutar contra aquilo que a tua carne quer te puxar para trás. Porque Jesus falou em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Talvez você que esteja me ouvindo, diga assim: não, eu estou desviado, eu me desviei, entre aspas, né? Estou desviado da comunidade que eu pertencia, porque eu pequei isso assim, assim, porque eu fiz isso assim. Não precisa nomear. Meu filho, você nunca se desviou de Deus. A tua comunidade que tem leis que são análogas às leis de Moisés, porque as comunidades criaram as suas leis, pegaram algumas leis e inseriram no contexto das, não vou dizer o nome das denominações, aqui está. Não, aqui se cortar o cabelo, aqui se pintar a unha, aqui se fizer isso, é suspenso comunhão por um mês. Aqui se fizer aquilo, é expulso da comunidade. Aqui se fizer, fica 6 meses. Criaram padrões. Quando a Bíblia não ensina assim. São doutrinas de homens que com o tempo se destroem. Então, 1 Coríntios 15:51 diz assim: eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Esta palavra de Paulo aos Coríntios era para eles, naqueles dias. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E como somos vistos por Deus. Então, Paulo mostrou àquele povo ali que eles haveria ali um resgate, um arrebatamento daquele povo naqueles dias. E aquilo aconteceu. Lembra que Jesus falou: aqueles que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Jesus não estava falando para os dias de hoje. O que aconteceu no fim dos tempos? Qual foi o fim do tempo? Esse fim dos tempos que Jesus se referiu foi o fim de uma era. Foi o fim de um período. Que período foi esse? O período da morte eterna. Quem lê entende. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O fim de um período, o período da morte eterna. E ali foi o fim do tempo, que culminou na destruição do templo de Israel. E Jesus se vingou daqueles que o crucificaram, com a autoridade de Deus que ele é. Então, meus amados, nós temos que ser vistos por Deus. Para finalizar, nós temos que ser vistos por Deus nesta terra, agindo no reino de Deus, né? Como diz lá em Colossenses 3:23. Eu e você precisamos agir desta forma. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, sendo para o Senhor e não para os homens. Meu amado, se você ofereceu a sua casa para ser um espaço por um período, você fez para o Senhor. Irmão Walter, irmã Isabel, que durante mais de um ano nós glorificamos a Deus por estarmos ali, e hoje estamos naquele espaço. Alguns dias atrás, a irmã até falou: pastor, vamos entregar, estamos com dificuldade. Deus supriu a nossa necessidade esse mês. A minha gratidão aos irmãos que nos abençoaram lá do Rio de Janeiro. Meu grande abraço aos irmãos de Rio das Ostras que nos abençoaram. Aos irmãos aqui de Macaé que nos abençoaram. A manter o nosso aluguel, vamos manter a nossa internet, para em breve
voltarmos e estarmos transmitindo dali. E nós precisamos do vosso apoio. Então, tudo o que fizerem, façam de coração. Não façam para o irmão Marcos Felipe, para o pastor Marcos Felipe, mas faça para Deus. Então, essa é a cultura do reino de Deus. Essa é a cultura que tem que implantar em nós. E aí eu finalizo com Paulo aos 2 de Tessalonicenses 3,13. Somos regenerados, nós fomos escolhidos, nós já temos o Espírito Santo, ele já habita em nós. Mas pastor, e se eu de uma hora para outra eu falar, seu filho de uma parede branqueada, como foi Paulo que xingou, né, o palavrão de Paulo, seu filho de uma parede branqueada, você tem o perdão. Se você porventura errar, você já tem o perdão de Cristo. Mas por nós termos o Espírito Santo, no momento em que a ira vem, muitas vezes nós temos um freio. Irai-vos, mas não cometeis na vossa carne, né, o pecado na carne. Ou seja, irai-vos, mas não erreis o alvo. Nós fomos chamados para um alvo perfeito. É tão fácil entender as Escrituras. Olha, não erre o alvo. Qual é o alvo que eu e você fomos chamados? Para as boas obras preparadas de antemão. Eu e você temos que andar nelas. E aí Paulo diz assim, finalizando: quanto a nós, quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. E que possamos, irmãos, fazer o bem. Porque fazer o bem é algo que não nos faz mal, só nos faz bem. Fazer o bem a um irmão que está ao nosso lado, fazer o bem ao nosso filho, ao nosso esposo, à nossa esposa, fazer o bem à sogra. A sogra, ela está aqui de testemunha, não estou puxando o saco, mas está de testemunha aqui. Fazer o bem a todos. As pessoas brincam com a sogra, mas não sabem que a sogra é uma segunda mãe. Eu não tenho a minha mãe aqui, mas a minha sogra me trata como um filho. Não é porque eu estou diante dela, mas ela sabe, eu sempre falei isso. Então você tem que fazer o bem a todos. Faça o bem ao seu vizinho. Se o seu vizinho está passando fome, se o seu vizinho está passando privação, você pode ajudar, faça. Ah, pastor, mas eu vou deixar de dar a minha oferta. Não importa. Se esse mês a tua oferta é botar uma bolsa de compra na mesa do teu irmão, faça isso. Se é levar um agasalho nesse frio, faça isso. Faça o bem sem olhar a quem. E se você também pode fazer o bem àqueles que levam a mensagem, aqueles que pregam, porque a convicção que eu tenho, irmãos, aqueles que têm estado conosco, que têm visto, pastor, eu estava 30 anos no legalismo da proibição, nesse legalismo cego, eu falo isso de cátedra. Eu vivi 25 anos da minha vida nesse legalismo. Eu respeito, eu amo, mas quando todo foi tirado das minhas vistas, eu falei, para a lei não volto mais. Até aquela melodia, para a lei não volto mais, nunca mais. Nunca mais. Eu não quero a lei de Moisés na minha vida, a lei dos ismos na minha vida, a lei do pentecostalismo, não. A única lei que nós permitimos é a lei do Espírito e vida. Esta palavra, esta lei que nos conduz em triunfo, que nos traz a firmeza, é a lei de Deus. E para finalizar, nós vamos louvar com aquela melodia maravilhosa que Deus nos deu. Pastor José Luiz Tavares gosta muito. Adorar e agradecer. Vocês conhecem? Vamos louvar, Thaís? De cabeça? Sim, vem do coração, lá do fundo do meu ser, a adoração a Deus. Eu acreditei e logo abracei a verdade de Jesus. Cante comigo. Sim, vem do coração, lá do fundo do meu ser, a adoração
oração a Deus. Eu acreditei e logo abracei a verdade de Jesus. E o que ele fez? Iluminou os olhos do meu coração e me fez sorrir diante a vida, e me deu com louvor a certeza do perdão. E agora eu só posso agradecer a Deus, adorar. Sabe o que todo cristão precisa fazer? E agradecer, adorar e agradecer. É o que todo cristão mais precisa fazer: adorar e agradecer, adorar e agradecer, adorar e agradecer. É o que todo cristão mais precisa fazer: adorar e agradecer, adorar e agradecer. Nós adoramos aquele que não vemos, mas sentimos, mas vivemos, mas cremos. Quando acordamos e respiramos o ar que nós respiramos, nós sabemos que foi Ele que nos concedeu. E se nós partirmos? Como disse um amigo meu uma vez: e se eu acordar morto? E se eu acordar e estiver do outro lado? Eu sei que eu estarei com Ele. Eu sei que se eu acordar e partir, eu estarei com Ele. Então, por todos os motivos, eu adoro e eu agradeço. É o que todo cristão, a música diz bem claro, não é o que todo católico, que todo evangélico, que todo espírita, que todo umbandista, que todo adventista, é o que todo cristão. Sabe? Jesus Cristo, ele não veio salvar denominação, placa, CNPJ. Infelizmente, há pessoas que super, hiper, ultra, mega valorizam uma placa e um CNPJ. Nesta terra, nesse mundo, há necessidade de ter. Eu e você, qual é o valor que eu e você temos? O meu nome é Marcos Felipe Ferreira, mas eu tenho uma identidade e um CPF. Então, nesta terra, nós temos necessidades de estar documentados. Mas o meu valor não está no meu documento. O meu valor está naquilo que Deus colocou em mim, no meu espírito, no meu caráter, na minha personalidade, no que eu sou. Por isso nós adoramos e agradecemos a Ele. Seja aqui pela internet, seja lá na W16240, em qualquer outro lugar que Deus nos dê. Porque assim como Deus usou a casa do irmão Fábio, do irmão Walter e da irmã Isabel, e nos proporcionou aquele espaço, Ele pode nos dar de presente uma tenda, um terreno grande. O meu Deus é o Deus do impossível. É o Deus do impossível. Ele abriu o Mar Vermelho, mas Ele hoje está aqui. A grande diferença é que lá Ele não estava presente pelo seu Espírito. E hoje o Mar Vermelho está aberto. Eu e você estamos no céu. Se prepara. Semana que vem nós vamos falar sobre estamos no céu. O céu está em nós. O céu está em nós. Uma boa semana para você. Que você quiser entrar em contato conosco, mais uma vez eu vou repetir: 22 981 55 2308. Esse é o nosso WhatsApp e o nosso e-mail, felipebest@gmail.com. felipebest@gmail.com. Faça um contato conosco. Boa semana. Deus é contigo. Eu não vou dizer vá com Deus, porque Ele é contigo. Ele sempre está contigo. Ah, e outra coisa, Deus não vai te abençoar
E não Deus te abençoe também não. Você é abençoado. A Bíblia afirma que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais com o crente Abraão em Cristo Jesus. Deus é contigo. Boa semana. Um beijo para a glória do nosso Deus. Tchau.